A ação das crianças é geralmente de brincadeiras, diversões, e elas tratam as coisas com muita alegria e com muita simplicidade. E Jesus nos chama para sermos como crianças, para entrarmos no reino de Deus. A mensagem de hoje é sobre isso. O reino de Deus é para crianças. Você tem um minuto para Deus? No Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 13, está escrito: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos o repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Nesse texto nós observamos uma situação onde os discípulos são levados a afastarem crianças do meio de Jesus, e isso indignou Jesus por ver aquela situação. Dava a entender que o Evangelho era apenas para adultos, dava a entender que a palavra de Deus era apenas para os adultos. Mas Jesus chama a atenção dos discípulos e diz para que isso não seja feito, porque as pessoas queriam que Jesus tocasse nas crianças, as crianças gostavam de estar ao lado de Jesus. Não somente nesse texto, mas em outras partes nós observamos que as crianças realmente gostavam de estar perto de Jesus. Jesus era um tipo de personagem que agradava as crianças, que as crianças se sentiam bem estando ao lado dele. E é nesse momento que Jesus então toma essa palavra e compara o reino de Deus, dizendo que ninguém pode ver o reino de Deus se não for semelhante a uma criança. As pessoas têm tratado crianças com pouca importância e geralmente nós não aceitamos que a maneira como as crianças agem é uma maneira correta. Nós pensamos que a maneira de brincar, de se divertir e de como consideram as coisas no mundo, a visão das crianças, para nós adultos não é uma visão correta. E é por isso que muitas das vezes nós as tolimos, nós façamos com que elas sejam limitadas, porque para nós é preocupante que algumas crianças tenham uma visão diferente daquilo que nós adultos temos. Mas é aqui que o Senhor Jesus nos chama a atenção para uma mensagem extraordinária. Jesus nos diz que para termos dentro de nós o reino de Deus, para que nós possamos entrar no reino de Deus, é preciso ter a simplicidade de uma criança. É preciso ter a humildade de uma criança. É preciso ter a forma e o jeito de criança. E talvez isso seja confuso para muitas pessoas de como essa ação de criança pode ser tão importante assim, de Jesus chamar a atenção. Como é que eu posso, como ser criança, e participar do reino de Deus, que para nós adultos é uma coisa tão séria, é algo tão importante? Mas Jesus diz assim: olha, se nós não considerarmos o reino de Deus como as crianças, nós não entraremos nele. Ser como criança não é simplesmente tratar as coisas como divertidas ou como se fossem tudo brincadeira. Eventualmente as crianças consideram o mundo assim. Para elas tudo é no sentido de diversão. Mas o que mais é importante na visão das crianças é que para elas a maldade em si não existe como nós adultos olhamos para o mal. As crianças têm um olhar simples para o mal. As crianças têm um olhar honesto para as coisas e verdadeiro para todas as coisas. E com certeza é essa visão que Jesus nos chama para que nós sejamos também como crianças. Em outra parte, nós observamos que Jesus diz assim: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes, e na malícia devemos tratar as coisas como crianças. Então tudo isso nos mostra que a nossa visão de mundo altera
quando nós observamos a mesma visão de uma criança. Para que nós possamos ter paz, felicidade, amor, alegria, é preciso que nós possamos ter esse mesmo espírito das crianças. E é isso que Jesus nos convida a ter. É isso que Jesus quer para nós, para cada um de nós, que nós possamos entrar nesse mundo maravilhoso de Deus, um mundo de paz, de alegria e de amor, na mesma proporção que uma criança entra e que possui dentro de si. A minha oração nesse dia é para que o Senhor realmente possa transformar os nossos corações, que são cheios de malícias e corações empedrados, em corações de crianças, para que nós possamos ter esse sentimento que as crianças têm, para ver o mundo de outra maneira e para entender que o reino de Deus só pode ser abraçado, só pode ser considerado na visão de uma criança. Que Deus possa tomar a nossa vida como crianças e transformar o nosso interior para que recebamos o reino de Deus de maneira simples e poderosa, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.